Beleza, galera? Maravilha? Ó, vou começar a vou fazer um vídeo hoje aí, um pouco diferente do que vocês estão acostumados, mas é porque eu preciso falar sobre um negócio muito legal que eu fiz 3 anos atrás e que eu, por algum motivo eu achava que, por ser uma coisa muito fora da curva e muito bacana mesmo, as pessoas iam falar meio que naturalmente disso, sabe? E eu achava que todos os canais de quadrinhos iam falar, nossa, eu preciso fazer um vídeo sobre esse gibi, nossa, que gibi é esse e tudo mais. E não foi isso que aconteceu, tá ligado? Foi um negócio meio, porra, eu falei, caramba. Enfim, e, e o vídeo hoje é para falar sobre o Profanação Ecumênica do Josh Simmons. Vou falar um pouco dele, na verdade, né? Explicar quem é esse cara aí. Eu espero que vocês curtam esse tipo de, sei lá, né, vídeo, sei lá, enfim. E comprei o gibi. Qual que é o lance? Muitos anos atrás, uns 12 anos, 10 anos, um grande amigo meu da academia, fazer academia com ele, me emprestou um gibi da Fantagraphics chamado The Furry Trap. A armadilha felpudinha, quentinha, sei lá, The Furry Trap. Enfim, aí eu ganhei esse gibi, peguei emprestado dele, e eu li, eu fiquei tipo, que é isso, tá ligado? Muito louco, porque a primeira história do gibi é sobre um casal de elfinho que vive numa floresta bonitinha e tal, e o negócio é meio Zelda, sabe? O desenho é bem Zelda, assim, bem, oh meu Deus, que bonito. Ó, esse é o desenho aqui, tá? E aí a gente vai acompanhando esse casal, que eles estão se indagando, o Lothar, que é o garoto, na verdade, ele está se indagando que essa terra, a terra de magia que eles vivem, é uma terra muito legal, mas ele quer explorar, ele quer ir além, ele quer ir para a Floresta Negra. E aí a namorada dele falou, não, acho melhor não. Ele falou, não, vamos lá, querida, vamos explorar, né? E aí, nisso, sem que eles saibam de nada, né? Aparece um bruxo e seu dragão, né, na caverna, e eles estão vendo através da bolinha de cristal aqui que os dois estão chegando lá, estão indo pro lado dele da floresta. Ele fala, eles estão ferrados. Só que aqui já entra um elemento engraçado no gibi, que é o seguinte, ele fala igual um vilão mesmo, né, o bruxo. Então ele fala, então os jovens elfinhos desejam se aventurar em meus domínios, tão jovens, tão frescos, tão encantadores. Eles não são jovens encantadores, Dragnão? E aí o Dragnão responde, dois trouxa pau no cu. E esse caralho, pau no cu, claro. E você fala, mano, você não tá esperando, sabe? O cara falar uns palavrão assim, pô. E aí, enfim, aí corta para os elfos, eles estão indo na floresta aqui, e aqui também tem uma brincadeira com o desenho nos quadros, que eles não estão fazendo nada, só que eles estão meio sobrepostos assim, então dá a entender que eles estão fazendo algo meio estranho, mas eles não estão fazendo nada, tá ligado? Enfim, até que eles chegam, e o Dragnão e o velho bruxo estão ali na floresta já esperando eles, né? E o bruxo manda o Dragnão sentar a bala ali, ó, e cuspir fogo no casal. Só que no que ele gospe fogo, o nosso querido Lothar pula por cima do dragão, enfia a faca na barriga dele e abre a barriga do dragão. O velho fica... não! E aí, pá, já solta um raio nele, puto. O Lothar pula por cima dele, dá um toque com a bainha da espada no pescoço dele e o velho quebra o pescoço. No que ele quebra o pescoço, vou tentar tapar aqui, ele cai e o Lothar fica muito contente que ele caiu com o pescoço quebrado ali, porque agora, entendeu? Ele ganhou daquele inimigo e ele ama... enfim, eu não vou contar porque você tem que ler também, porque se eu contar a história inteira, perde a graça. Enfim, quando eu li essa história muitos anos atrás, eu fiquei tipo assim, uau,
Uau, o que é isso? Porque é muito, muito legal, né? Enfim, aquela compilação da Fantagraphics tem outras diversas histórias. E eu lembro que no final da leitura, eu entrei em contato com o Josh Simmons e falei, cara, mano, que louco, tá ligado? Eu mandei umas mensagens pra ele, comecei a seguir ele, assim, e ele falou, tipo, obrigado. Enfim, os anos foram se passando, eu abri a Loja Monstra e eu queria abrir uma editora justamente pra lançar esse cara, tá ligado? Porque eu falava, mano, como que a Veneta não lançou, como que a Mino não lançou, sabe? Eu achava que, como que a Darkseid não lançou esse cara? Eu achava que era uma questão de tempo até esses caras lançarem ele, e eu sempre ficava preocupado, e às vezes eu conversava com o Rogério de Campos, e falava, mano, você pegou o Josh, não pegou? E ele, não, que isso e tal, e eu, oh meu Deus, enfim, eu queria montar uma editora só pra lançar ele. Corta pra 2021, as coisas deram certo e a gente conseguiu lançar o Risca-Faca do Kitagawa. Então o Risca-Faca foi o primeiro gibi da Monstra. Ia ser o que seria o Profanação, mas deu toda uma sorte do Kitagawa ter ganhado um PROAC, enfim, precisar de uma editora. Enfim, lançamos o Risca-Faca, que pra mim até hoje é o melhor gibi que a gente lançou, um dos melhores gibis brasileiros de todos os tempos. Se você não leu, tenta arranjar num sebo, e se você não arranja num sebo, relaxa que a gente vai republicar ele colorido, tá? Eu vou falar mais sobre isso depois. Mas enfim, é um negócio muito bacana. E aí, feito o primeiro gibi, eu falei, pô, então vamos trazer o Josh, né? Só que aí não tinha grana pra fazer um encadernado dele, assim, e tal. Aí eu sei que eu conversei com ele, e o Josh fez uma paródia barra homenagem ao Batman. Ao longo do tempo ele fez 4 histórias, né, do morcego. E aí a gente compilou 2 delas no Crepúsculo do Morcego, tá? E aí esse gibi já é um gibi feito pelo Josh Simmons e pelo Patrick Keck, que é o desenhista da segunda história, que é o Crepúsculo do Morcego, tá? A primeira história é a Marca do Morcego, que é só de desenho e roteiro do Josh. Mas só para antes de falar dessa edição aqui, também é uma edição única no mundo, não existe em lugar nenhum. Essa capa nunca foi utilizada como capa, ela era arte promocional, sei lá, arte da guarda, alguma arte que ele fez aí. E eu lembro que quando eu vi essa arte dentro daquele álbum da Fantagraphics, eu falei, mano, se eu lançar isso daí, essa vai ser a capa um dia, sabe? E aí eu falei com ele deixou, o Benson fez a adaptação do logo, o Gui Baratas fez o design da edição, né? Mas ele deu essa ideia maravilhosa de colocar esse vernizinho nas nuvens que forma a cara do Coringa aqui, tá? Então isso que é muito legal. A nossa lombada tem 0,4 milímetros. Não, 0,4 centímetros, né? 4 milímetros de espessura, mas mesmo assim dá para ler de longe, tá? Você pode pegar várias lombadas aí de 1 centímetro que de longe você não consegue ler nada. Nós é zica dos pântanos, tá? E a contracapa aqui, que tem uma frasezinha do gibi, que é essa aqui, ó. Sempre houve quem questionasse meus métodos. Alguns até me acusaram de ser fascista. Dá pra imaginar? É engraçado, né? Enfim, deixa eu só ver se tem bateria no celular ainda. Tem, tá bom, que tava meio acabando. Enfim. E aí, a gente, fez essa edição aqui, que é, super caprichada, tá? Guarda colorida, aqui um espacinho para caso ele viesse um dia autografar. E uma das coisas mais legais aqui é esse texto de introdução. Eu sei que muita gente, até eu mesmo não gosto muito de textos assim, introduzindo livro, olha que chatice, mas vale muito a pena ler esse texto aqui do Lucas Carpinelli, que é esse meu amigo da academia que me apresentou o Josh. Então eu mandei para ele, falei, mano, você pode falar sobre, né, fazer uma introdução? Ele, claro, tal. E ele tem um pensamento muito bacana, aqui o cara é mestre em filosofia, o cara é crânio, tá? Então vale muito a pena você ler a introdução e ler as 2 histórias. As 2 são sensacionais mesmo, sensacionais. E a primeira, se um cara que se fantasiasse. Muita gente fala, esse fantasia de morcego, cara, não tem nada a ver a fantasia do Batman com um morcego, tá ligado? A única coisa, nem anteninha, aquela anteninha lá, aquelas orelhas, não tem nem, não é uma fantasia de morcego, tá? É uma fantasia, é só uma fantasia, é o que eu acho, né? Enfim, se um cara se fantasiasse assim,
e tentar assim, combater o crime. Tipo assim, pensa na realidade mesmo, não pensa numa fantasia de Gotham City, pensa na sua casa aí. Que ridículo uma pessoa vestir uma fantasia. Pensa você agora, você sairia da sua casa vestido, fantasiado, pra ir bater em, tipo, pra ir caçar briga, pra ficar olhando pra ver se não tem um assalto, pra você achar que você consegue chegar mais rápido do que uma moto arrancando, você pegar o cara e descer um sarrafo nele, tá ligado? Tipo, não faz nenhum sentido isso. Enfim. E aí é bem legal, tem um encontro do morcego com a gata. Eu não lembro como é que a gente traduziu aqui, se é gata, enfim. Vou ler aqui uma passagem para você que é muito legal. Ela fala assim para ele, sabe? Eu tinha uma quedinha por você. Você era tão poderoso, sexy, mas hoje em dia, nem tanto. Sabe? O cara virou um mongo mesmo. Enfim, é bem legal essa primeira história, tá? Mas o grande... ela tem... eu sempre esqueço disso. O final dela é muito... o final dela arde aqui, assim. E a segunda, que é o Crepúsculo do Morcego. É uma história muito legal, que aqui sim tem os desenhos do Patrick Keck. E aconteceu uma hecatombe nuclear no planeta, só ficou o gozador e o morcego vivos. Eles só estão os dois ali no planeta Terra, parece, sabe? Eles vão dando um rolê. E aí é muito legal porque no fim do mundo, por que esse cara continua usando uma máscara, sabe? E ele fica, você que causou tudo isso, e o gozador, tipo, mano, não, sabe? E é bem legal, tem uma cena muito bonita que eles estão caminhando aqui, logo no começo, quando eles se encontram, e eles começam a encontrar diversos corpos meio que espalhados ali na cidade, nos escombros e tal, e aí o gozador começa a se indagar não, a indagar os corpos, sabe? Ele fala, pô, ele encontra um corpo aqui, ele fala, você pôde ser atraente? Será que foi bonita? Ele toca no narizinho, e você venceu na vida? Foi alguém de sucesso? Seja lá o que sucesso significava pra você. E você, querida? Você era rancorosa, desesperada e covarde que nem o resto deles? Ou você encontrou o amor? É muito legal, porque imagina só, um bate-papo profundo, super existencialista ali com cadáveres, sabe? Com pessoas que já foram vivas, né? Da mesma maneira que a gente também vai um dia perecer nesse mundo. Enfim, esse encadernadinho aqui tem 2 histórias do morcego e fico muito feliz aqui de anunciar que a gente vai lançar a próxima edição, que vai ser no mesmo formato, mesmo tamanho, e conta com 2 histórias também, que é o Nascimento do Morcego e o Requiem e o Sonho do Morcego, tá? A edição vai chamar Requiem para um Morcego e logo logo a gente já anuncia uma pré-venda dele, vai ser muito bacana, tá? Tô trabalhando aí na edição. Enfim, dito isso, lançamos o Crepúsculo do Morcego, que está disponível ainda no nosso site, em algumas das lojas aí. Você encontra ele, o preço de capa é R$35, tá? A gente poderia ter lançado esse gibi a R$50 e com um desconto, a gente poderia ter ido a 35 com desconto, mas enfim, a gente falou, não, se o gibi vale 35, é 35, sabe? Se o custo dele, que a gente quer chegar a 35, a gente não vai enganar os clientes aí com esses preços que inventa só para dar desconto, tá? Mas ao mesmo tempo, se você gosta de desconto, imagina que esse gibi custa R$50 e com 30% de desconto ele vai para 35. Boa, boa! A partir de hoje, esse gibi custa R$50 e eu vou te dar aqui um desconto de 30% por estar assistindo esse vídeo e você pode comprar então o Crepúsculo com Morcego por R$35, porra, uma bagatela, ó. Capa, cartão, tem verniz localizado, tem lombada, fica bonito na estante, com 30% de desconto, tá bom? Então, de 50 por R$35. Deixa eu ver se ainda tem bateria no celular. Parece que tem. Então vamos agora
pro prato principal. Esse gibi saiu, foi um sucesso, a gente gostou muito, depois a gente lançou o Camarada Mata, depois... Aí depois veio o Miolo Frito, a Urna, e aí depois... Ah, não lembro se o Chapa Quente veio ali também, acho que veio depois o Chapa Quente. Enfim, o grande lance é 3 anos atrás, exatos 3 anos atrás, a gente ia fazer 5 anos, ia completar 5 anos a Monstra, e aí eu vi que era a hora de lançar aquilo que eu sempre quis lançar, que era esse gibi aqui, que não tinha nome, não tinha formato, ele existia na minha cabeça, no meu coração, porque eu sabia que aquilo que eu sentia, eu queria que as pessoas sentissem, sabe? Então, até hoje eu não sei muito bem colocar em palavras qual foi o impacto em palavras mesmo da primeira história em mim. Eu sei que ela me marcou muito e que me pegou e que eu falei, porra, isso aqui é muito louco, tá ligado? Outras pessoas precisam sentir isso também. Enfim, e aí eu sabia que eu precisava fazer isso. Falei com o Josh, ele falou, aí você tem que falar direto com a Fantagraphics, aí eu falei com a Fanta e falei, olha, eu queria fazer uma compilação, mas que não fosse igual o Furry Trap e nem uma junção dele com o Flayed Corpse, que é uma outra coletânea que saiu pela Fanta dele, né? São 2 coletâneas capa dura. E aí eu falei, pô, eu queria fazer uma só com ele, porque em ambas edições tem histórias dele só escrevendo e outras pessoas desenhando, e eu queria fazer uma edição que era só ele, tanto escrevendo quanto desenhando, né? E aí conversei com o Eric Reynolds, que é um dos caras que dirigem ali a Fantagraphics, e aí ele falou, não, tudo bem, não tem problema, vou te passar os arquivos aí, você monta teu livro e já era. Enfim, foi muito legal, porra, também, foi uma grana pra licenciar isso daí, mas eu sabia que naquele momento, puta, ia dar muito certo, sabe, porque esse livro aqui é pra lá de bom. Enfim, com todos os arquivos em mãos, aí veio a grande tarefa de traduzir o livro, que foi para mim um deleite. Eu não sei se muitas pessoas que assistem que vão assistir esse vídeo aqui podem dizer isso. Às vezes eu vejo qual a gostosura disso que eu faço, assim, porque, porra, eu era apaixonado pelo conteúdo, e aí eu pude trabalhar no conteúdo, e não só trabalhar, tipo assim, estou vendendo isso, sabe, consegui trazer mesmo, então traduzir, montar a ordem das histórias, enfim, é bem legal, sabe? E aí, pô, traduzir foi uma delícia. Aí eu passei a parte de letreiramento, porque a maioria dos quadrinhos hoje em dia, porra, muitas das editoras já nem trabalham com letreiramento à mão e já mandam, sabe, é tudo fonte. Mas eu gosto, como foi tudo letreirado à mão, originalmente, eu queria manter o mais fiel possível, então a gente até emulou o tipo de letra que o Josh fez em cada história, então às vezes até a letra dá uma variada de história para história, você fala, pô, tá estranho, mas é porque a gente seguiu quase que exatamente o que estava dentro do balão ali, tá, no recordatório, então aquele mesmo estilo de letra, tá, então muda muito de uma história para outra. E os artistas contratados para isso foram o Pedro Dapremon e o Janja, do Miolo Frito, tá? Um abraço para vocês, caras. Muito obrigado, ficou muito legal o letreiramento de vocês. Pô, show de bola mesmo. E eu acabei até tendo algumas participações aí, letreirando uma coisinha ou outra, tá? Enfim, uma das coisas mais desafiadoras do livro, deixa eu ver se tem a bateria ainda. Tem bateria. Uma das coisas mais desafiadoras do livro foi criar a ordem das histórias. Porque é igual um CD, é igual um disco. Você tem que saber, se a pessoa for ler de uma vez, o que eu duvido muito, porque como são várias histórias e é muito impactante, assim, você precisa de um tempo, né, para se recompor, vamos dizer assim, né, para realmente absorver a história. Eu acho que você precisa desse tempo, assim, você pode se dar esse tempo, porque às vezes a gente vive muito numa videogamificação das coisas, né, do tipo, eu tenho uma pilha de 5 livros para ler e eu vou ler todos eles aqui. E eu digo isso porque eu fazia muito isso, assim, eu marcava todos os livros que eu lia, sabe, os gibis, então, nossa, pelo amor de Deus.
Eu lia de luvinha, enfim. E esse tipo de livro, com várias histórias curtas, eu nem gostava tanto, porque eu falava, é difícil de ler, eu não vou ler. Então eu perdi de ler muita coisa numa juventude mais tenra e hoje eu amo, tá? Ler esse tipo de coisa assim porque não fica muito pesado. Mas enfim, fazer essa ordem das histórias é um bagulho que dá um trabalho e dá uma... te consome assim, porque você tem que pensar nessa ondulação de como a pessoa vai reagir ao livro e tal. Sem contar que tem algumas histórias no gibi que são coloridas e algumas que são preto e branco. Então você tem que... tem um número de páginas que você pode colocar coloridas, o número de cadernos, né? Então tem alguns cadernos que você pode colocar coloridas, então, sei lá, são 16 páginas ou 32, e aí depois você tem que ter mais, sei lá, 64 preto e branca, ou múltiplos de, sei lá, não lembro qual. E aí depois você tem mais uma seção de coloridas, enfim, é difícil você fazer essa matemática. Enfim, tá aqui. E uma coisa eu sempre soube desde o começo, que eu queria abrir com aquela história dos elfinhos, e eu queria terminar com essa história, Bosque dos Demônios, Demonwood, que eu me arrependo muito de não ter chamalada, chamado essa história aqui de profanação ecumênica, que daria o título ao livro, sabe? Ao mesmo tempo, porra, não precisa ter uma história com nome. Mas é que Bosque dos Demônios, ok, mas, sabe, seria a profanação ecumênica, seria a história, sabe? Enfim, só compartilhando esse meu... Não é fardo, como é que é? Minha frustração, tá? Enfim, essa é uma história também, que pra mim é a história de terror mais macabra que eu li na vida. É a que dá mais medo, é a que me fez sentir mais coisas horripilantes, assim. Que um cara chega para trabalhar num canteiro de obras, e aí ele vai conversar com alguém lá, e parece que é o primeiro dia de trabalho dele, né? Você vai descobrindo isso. Enfim, ele tá trabalhando, aí ele começa a conversar com um tiozinho e uma mina que estão ali, sobre o trabalho, sobre um pouco da vida, assim, não muito, porque os americanos ali, né, isso é uma coisa que o brasileiro é muito, a gente é muito aberto, né, a gente fala meio que de tudo, e americanos, europeus, sei lá, galera gringa geralmente é mais fechada, né, deixa eu ver se tem bateria, tem, enfim. E aí eles estão falando sobre um pouco da vida, tem filhos, não tem e tal. E aqui eles encontram eles estão escavando como é que chama? Uma estrutura. Tem uma estrutura em cima de uma estrutura, sabe? E eles estão meio que escavando elas, enfim, vai ter uma parada ali. E aí acaba o dia de serviço, boa noite, e aí na hora que o cara entra no carro pra ir embora, o carro dele não pega. Vum, 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 vum. Ele, merda. E aí eles passam ali e falam, sua caminhonete tá funcionando? Tá tudo certo? Ele, não, tá de boa, te vejo amanhã, falou, valeu, hein? E aí o velho fala pra ele, ó, vai por mim, você não quer ficar aqui de noite, demônios nessa floresta. E eles vão embora. E essa página, mano, olha isso aqui. O sol vai se pondo, né? Ó, vai se pondo, a sombra vai subindo, o cara vai colocando até a mãozinha aqui pra tentar alcançar, até que, pô, fica de noite. Aí ele quase que cai no sono, sei lá. Até que, oi! Ele olha e aparece um bebê. Olá! Oi, garoto, o que você tá fazendo aqui? Fugiu da casa dos papais, é? É. E o que você faz aqui, hein? Você poderia ter pedido ajuda com sua caminhonete. Pedido uma carona. Por que não fez isso, hein? Você não queria parecer que não sabia o que estava fazendo, né? Seu retardado idiota do caralho. E aí, enfim, eu não vou contar o que acontece na história. Mas nessa história não tem monstro, não tem sangue, é tudo quase que se passa num diálogo desse garoto, desse bebê horroroso, e esse cara aqui, enfim.
é de um medo, cara, que se termina, você, oh meu Deus! Então eu deixei ela como última história dessa compilação mesmo, porque é pra terminar com uma porrada, sabe? É um gibi que quando você termina, você fala, meu Deus, que te li, tá ligado? É um negócio muito, muito legal, muito forte, muito profundo, que não fica naquela mesmice, naquela, sabe? Jesus Cristo. Isso aqui this is gold, this is the pure shit, man. Tá ligado? Então, isso é muito bom mesmo, assim. Enfim, te faz sentir coisas, tá? Anyway, quando a gente lançou esse quadrinho aqui, eu contatei o Josh e falei, né, que tal você vir pro Brasil pra gente fazer o lançamento? E ele, claro, e tal, e foi muito legal, a gente trouxe o Josh Simmons pra cá, foi uma festa muito bacana, quem apareceu aí vai poder comentar no vídeo, ainda tem bateria, que foi os 5 anos da Monstra, e aí a gente trouxe o Josh Simmons, o John Higgins, que é o colorista do Watchmen e do Piada Mortal, trouxemos o Chico, e a cambada aqui de São Paulo, né? Benção, Amanda Miranda, o próprio da Premon veio, foi muito legal, o pessoal do Miolo Frito, Camilo Solano, quem mais? Enfim, a gente lançou muita coisa, o sistema a gente lançou também. Enfim, foi muito legal, foi um baita evento aqui. E uma das coisas mais legais que o Josh deixou aqui, além de sua presença marcante, foram alguns originais, tá? Alguns originais de histórias que estão nessa edição aqui. Então, você pode ver aqui, ó, Corpo Esfolado, que é a história Flayed Corpse, que dá título a outra coletânea deles lá na Fantagraphics. Você pode comprar pela bagatela de R$1.800 as páginas originais do Josh Simmons, tá? Para esse quadrinho, já é a história completa, então é muito legal você deixar na sua parede, assim. Eu mesmo, todo dia, fico me atentando, será que eu compro isso aqui para mim um dia? Eu compro, não compro, compro, não compro, enfim. Tá aqui, esperando alguém vir buscar, tá? E comprar essa parada. E essa história em si é uma das... não digo uma das mais legais, assim, mas te faz pensar, assim, em algumas coisas muito, muito bacanas, e não bacanas, mas profundas e dolorosas, e coisa que às vezes as pessoas preferem não comentar sobre, não triscar muito, sabe? Então a história chama Corpo Esfolado, e aí você vê um grupo de legistas, talvez, analisando esse corpo. Então abre a história com esse cadáver aqui, acidente industrial, eu diria. E o cara, não, meu querido. Pelos padrões das feridas, os padrões das feridas são muito inconsistentes. Meu palpite é que nosso amigo aqui foi chopped. Como é que fala? Quando você vai cortar carne, faz... com machetes por uma gangue muito, muito nervosa, por umas boas 1 hora ou 2. E o outro fala, talvez, mas claramente ele foi estrangulado antes. Dá uma olhada nas queimaduras de corda em volta de seu pescoço. Enfim, e os caras, por olharem ali o corpo dessa pessoa, começam a tentar indagar como essa pessoa morreu. E o final é bem... um final, sabe, é impactante, assim. Enfim, é o tipo de coisa muito existencialista, o tipo de coisa que, não sei vocês, mas me agrada muito, que é uma coisa que é more than meets the eye, sabe? É algo que... Puta, tô muito supla, né? Mas é algo que vai além, realmente, do que você vê ali na superfície. Na superfície, isso daqui é uma história sobre um personagem de quase 100 anos aí, que é o cara que domina a cultura americana, um dos principais meios de propaganda, né, de soft power americano aqui. Mas isso daqui também é a história sobre alguém que não quer largar o osso, alguém que botou algo, sabe, uma cruzada na cabeça e falou, não, eu vou até o final com isso. E por que você tá indo até o final, tá ligado? Quem que tá falando que você tem que ir até o final?
Isso não tá te fazendo bem. Se tá te fazendo mal, por que você tá mantendo isso ainda, sabe? A outra coisa que eu esqueci de falar, só pra... For the record, here... Caralho, nossa, que ridículo, foi mal, sorry. Mas, sorry não, mano. Enfim, o Matt Fraction, que é o escritor do Batman, que tá fazendo a mensalzinha do Batman hoje, o cara também já fez Casa Nova com os gêmeos, né? Com o Fábio Moon e o Gabriel Bá. Ele tá escrevendo Batman agora e ele foi numa loja de quadrinhos aqui, igual a Monster lá, americana, e igual aqueles vídeos daquela Criterion Collection, sei lá, que os caras vão num negócio de DVD e pegam os filmes, esse filme aqui, tal. Enfim, ele puxa exatamente um compilado que saiu pela Mansion Press do morcego, do Josh, que chama Dream of the Bat. E aí ele puxa esse e fala, olha, não por nada, mas eu queria ter feito essa história aqui provavelmente depois dos clássicos do Batman, Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal, Ano 1, é a melhor história já feita sobre o personagem. É uma coisa muito além mesmo. E não chega a ser uma paródia, porque você não é igual aquelas gags, aquela piadinha que a Laerte fez, que era o segredo do morcego, né? Ah, meu pau no seu rego. Não é sobre isso. É algo um pouco mais profundo, assim. Um pouco não, né? Muito mais. E eu acho que falta um pouco de discussão, assim, sobre profundidade, obras mais profundas, sei lá, eu acho que até nos quadrinhos, assim, pelo menos é o que eu tenho. Isso aqui é gosto, é opinião, é gosto pessoal mesmo. Eu gosto de coisas que são um pouco mais. Que te puxam um pouco mais, coisas que ficam com você, sabe? Que te marcam, que você. Porra, puta, isso eu lembro. Do que, puta, essa aventura aqui se passa. Eu acho legal também, mas muito escapismo. Cara, não pula pra fora, vamos ficar aqui dentro, vamos ver o que tá acontecendo aqui dentro. Eu acho que é o mais legal. E um cara que tem essa bússola aí meio acirrada é o meu querido Josh Simmons, tá? Vou tampar aqui os peitinhos da mulher pra não dar ban, strike, sei lá. Enfim, é um belo de um gibi, tá bom? Se você não tem, eu recomendo muito que você pegue esse gibi, caso você esteja vendo agora em agosto, quando eu lancei o vídeo. A gente está com uma promoção de 150 e está por 99 lá no nosso site. Você não encontra isso daqui na Amazon, você vai encontrar em algumas outras lojas de quadrinhos. E no dia 19 de agosto a gente vai fazer um bate-papo sobre esse gibi aqui. Mas não vai ser um bate-papo sobre o total do gibi, o gibi inteiro. Vai ser até a página 100, 100 e pouquinho, tá? Que aí compila algumas histórias e a gente pode discorrer melhor e conversar sobre essas histórias. Porque como são histórias profundas, todo mundo que já veio num clube de leitura aqui sabe como é que é. A gente gosta de ficar, sabe, falando e se aprofundando na coisa, e de repente a gente tá falando sobre nós mesmos, o que é a parada. É feito para isso, sabe? É feito pra gente falar sobre os nossos problemas e, enfim, para cada vez mais a gente se curar e conseguir caminhar sobre esse mundo de maneira mais leve, mais gostosa e mais autêntica também, né? Tá? Enfim, espero que você tenha curtido esse vídeo aí, espero que você também tenha se comparecido que isso daqui é uma das melhores coisas que você vai ler na sua vida. Se você tá duvidando de mim, compra, tá? Compra que é muito legal mesmo. E aí, se você não gostar, aí você pode vir aqui trocar por outra coisa, até deixo. Mas eu duvido que você vai querer fazer isso porque é bom mesmo, tá bom? Enfim, esse foi esse vídeo diferente nosso aí, tá bom? Um beijo, um queijo e é nóis.